A paz de Cristo a todos os telespectadores da TV Atalaia. Hoje nós iremos estudar o tema dízimo. É uma doutrina ainda vigente? Buscaremos na Palavra de Deus as respostas para muitos questionamentos acerca desse tema. Serão respondidas aqui perguntas como: o dízimo é tudo aquilo que possuo? Por exemplo, dinheiro, casa, carros, bens ou quaisquer outras aquisições? Segundo, quem não paga o dízimo ao pastor ou igreja é amaldiçoado por Deus? Terceiro, a Bíblia chama de ladrão os que não pagam o dízimo? Quarto, a doutrina dos dízimos ainda está em vigor? Essas e muitas outras dúvidas serão tiradas aqui, à luz da Palavra de Deus, nesse estudo que começamos a partir de agora. Dízimo significa 10ª parte, ou simplesmente 10%. Na Bíblia é descrito pela primeira vez em Gênesis 14, de 18 a 20, quando Abraão deu 10% dos despojos de uma guerra ao sacerdote Melquisedeque. Apesar destes versos não detalhar a doutrina do dízimo, mas apenas citar a atitude de Abraão e mencionar a existência do sacerdócio na pessoa de Melquisedeque, antes mesmo da tribo de Levi existir, podemos tirar ensinamentos primários daqui, que deve ter servido como base para o delineamento dessa doutrina mais à frente, lá no livro de Levítico e no livro de Deuteronômio. Vamos ler então a passagem de Gênesis capítulo 14. E Melquisedeque, rei de Salém, trouxe pão e vinho, e era este sacerdote do Deus Altíssimo. E abençoou e disse: Bendito seja Abraão pelo Deus Altíssimo, o possuidor dos céus e da terra, e bendito seja o Deus Altíssimo, que entregou os teus inimigos nas tuas mãos. E Abraão deu-lhe o dízimo de tudo. Gênesis 14, verso 18 até o verso 20. Tem pessoas que se apegam apenas à frase isolada, deu o dízimo de tudo, para afirmar que dízimo é tudo o que uma pessoa possui. Esquecem que o verso tem foco principal em revelar o Cristo através de um tipo. Melquisedeque era um tipo de Cristo, que Cristo é o verdadeiro antítipo, ou seja, o original. Só Melquisedeque era ao mesmo tempo rei e sacerdote, assim como era Cristo. Cristo era rei, sacerdote, o Cordeiro de Deus, a própria oferta. Ele estava simbolicamente identificado com cada símbolo do santuário terrestre. Então, Melquisedeque era exatamente um tipo de Cristo, e Cristo o antítipo de Melquisedeque. O texto principal está revelando isso, e não detalhando a doutrina do dízimo. O texto não está detalhando a doutrina do dízimo, pois se tivesse, teríamos uma contradição gritante e muito séria com o detalhamento dessa doutrina, que vai ocorrer mais na frente no livro de Levítico e Deuteronômio, nos dias da tribo de Levi. Entretanto, um princípio pode ser observado e que é confirmado na doutrina do dízimo mais na frente. Primeiro, Abraão recebeu pão, vinho e a bênção de Melquisedeque, para só depois dar os 10% do seu despojo. Primeiro se recebia a bênção para depois dar o dízimo. O dízimo deveria ser fruto de uma bênção vinda das mãos de Deus. Esse é um princípio que nós identificamos aqui claramente e que vai ser confirmada na doutrina do dízimo no livro de Levítico e no livro de Deuteronômio. Na experiência de Jacó, neto de Abraão, confirma-se a condicionalidade do pagamento do dízimo mediante o recebimento da bênção. Leiamos, como diz lá em Gênesis capítulo 28, do 20 até o 22, a experiência de Jacó. E Jacó fez um voto dizendo: Se Deus for comigo e me guardar nesta viagem que faço, e me der pão para comer, e vestes para vestir, e eu em paz tornar a casa de meu pai, o Senhor me será por Deus. E esta pedra que tenho posto por coluna será a casa de Deus, e de tudo quanto me deres, certamente te darei o dízimo. De tudo o quanto Jacó identificasse que viesse miraculosamente das mãos de Deus, ele daria o dízimo. É isso que o texto afirma aqui. Uma condicionalidade. Veja a partícula se. Se Deus fizer isso, então eu reconhecendo que Ele é o meu Deus, aí eu darei o dízimo de tudo que Deus fez por mim. O mais importante a ser observado aqui é o objetivo espiritual da instituição do dízimo, que é a confirmação da fé em Deus no coração do doador. Perceba que Jacó afirma assim:
o Senhor me será por Deus, se fizer isso por mim. É óbvio que havia outros objetivos secundários por trás da doutrina do dízimo. Por exemplo, a união do povo de Deus, pela prática da caridade, de você pegar o dízimo e doar ao necessitado. O necessitado não vem contra você para assaltar, para tomar a força, é óbvio. Promoveria a paz entre irmãos, porque a caridade promove amor, promove paz. Iria promover também o equilíbrio social em atender os necessitados, etc. Mas o maior deles era aproximar o homem de Deus pelo dom da fé. No livro de Levítico, aí sim nós encontramos a origem da doutrina do dízimo. Aqui será detalhado o que é dízimo, sua origem, para que serviria, como deveria ser doado, quando. Isso é o que é uma doutrinação. Uma doutrina, ela precisa responder todos os questionamentos que norteiam o tema principal. Onde, como, quando, por quê, para quê, etc. Então, leiamos Levíticos 27, 30 e 32. Também todas as dízimas do campo, da semente do campo, do fruto das árvores, são do Senhor, são santas ao Senhor. 32. No tocante a todas as dízimas do gado e do rebanho, tudo o que passar debaixo da vara, o dízimo será santo ao Senhor. Veja que a origem foi claramente identificada. A origem está falando aqui que deve ser apenas da semente do campo, ou seja, das árvores, e do gado, dos animais. Somente o dízimo deveria ter origem somente na fauna e na flora. Não é citada qualquer outra fonte aqui. E em nem qualquer outro verso da Bíblia você vai encontrar que dízimo seja algo diferente da semente do campo ou da semente do animal. Em nenhum outro lugar, não há uma passagem sequer na Bíblia que diga que dízimo é uma outra coisa diferente disso. O detalhamento maior da doutrina do dízimo nós encontramos em Deuteronômio 14. Vamos ler. Certamente darás os dízimos de todo o fruto da tua semente, que cada ano se recolher no campo, e perante o Senhor teu Deus. No lugar que escolher para ali fazer habitar o seu nome, comerás os dízimos do teu grão, do teu mosto e do teu azeite. E os primogênitos das tuas vacas e das tuas ovelhas, para que aprendais a temer ao Senhor teu Deus todos os dias. E quando o caminho te for comprido, que os não possa levar, por estar longe de ti o lugar que escolheu o Senhor teu Deus para ali pôr o seu nome, quando o Senhor teu Deus te tiver abençoado, então vende-os e ata o dinheiro na tua mão e vai ao lugar que escolheu o Senhor teu Deus. E aquele dinheiro darás por tudo que desejar a tua alma, por vacas e por ovelhas e por vinho e por bebida forte e por tudo que te pedir a tua alma. Come-o ali, perante o Senhor teu Deus, e alegra-te, tu e a tua casa. Porém não desampararás o levita que está dentro das tuas portas, pois não tem parte nem herança contigo. Novamente, o texto de Deuteronômio cita, ratificando o que nós já temos visto no livro de Levítico, porque numa doutrina não pode haver contradição. E lá diz que o dízimo deve ter origem no campo, na semente, nos grãos, e nos animais, somente, vetando qualquer outra fonte. Nessa época já existia dinheiro? Claro. Muito antes disso, o irmão de Levi, pai dos sacerdotes, chamado José, foi vendido para os egípcios por 30 moedas de prata. Mas o dinheiro não é dízimo em lugar nenhum da Bíblia. Veja também outros princípios do dízimo, que nós lemos aqui em Deuteronômio. 1. A Bíblia diz aqui em Deuteronômio, para que aprendais a temer o Senhor teu Deus todos os dias. Veja que aqui está em comunhão, em harmonia com o texto que nós lemos anterior, lá da experiência de Jacó. O objetivo principal era aproximar o homem de Deus pela fé. Segundo, o doador podia comer o dízimo para que pudesse se alegrar e exaltar a Deus. Terceiro, quando o caminho até o templo escolhido fosse longe demais, podia vender os grãos e os seus animais e pegar esse dinheiro, atar numa bolsa, botar na cintura e, quando chegasse lá próximo ao templo, pegasse esse dinheiro e comprasse tudo o que sua alma desejasse. Tudo o que se parecesse com dízimo, comida, bebida, e se alegrasse com isso. Nunca deveria entregar o dinheiro. A Bíblia diz aqui que ele tem que comprar lá.
nunca poderia entregar o dinheiro como dízimo. Quarto, partes desses mantimentos comprados no destino deveriam ser para manter o sacerdote levita, o homem que vivia a sua vida única e exclusiva para a obra de Deus. Quinto, o levita foi proibido de ter herança. Ele deveria viver das doações dos filhos de Israel, que são os dízimos. Ele era proibido de ter bens ou renda. Esta é a lei do dízimo. Você deve estar se perguntando, então está tudo errado da forma como estão ensinando e arrecadando dinheiro nos dias de hoje. Verdade, está sim. Recapitulando os 7 pontos detalhados em Deuteronômio 14, vejamos. Primeiro, dízimo não pode ser dinheiro. Segundo, dizimar uma vez por ano, sempre na colheita, logicamente após a bênção. Terceiro, comer do dízimo e se alegrar. Você tem aprendido nos dias de hoje que esse dízimo, que pode ser dinheiro, que é um equívoco, tem que ser entregue 100% na mão de alguém que se diz pastor, que se diz levita, que se diz dono da causa de Deus. 4. Objetivo era ensinar o povo a temer a Deus. 5. É uma doação condicionada às bênçãos. 6. Deveria separar a parte dos levitas. Era proibido ao levita ter herança. Até agora, nós aprendemos essas 7 verdades sobre a doutrina do dízimo. Sobre os levitas não ter herança, no livro de Números, capítulo 18, verso 24, diz assim: porque os dízimos dos filhos de Israel, que oferecem ao Senhor em oferta alçada, tenho dado por herança aos levitas, porquanto eu lhes disse, no meio dos filhos de Israel, nenhuma herança terão. Deus quem disse? Deus disse e proibiu aos filhos da tribo de Levi, aos levitas, aos sacerdotes, não podia ter herança. Se foi proibido aos levitas ter herança, qual a sua única recompensa ou herança, por assim dizer? Era justamente os grãos e os animais entregues como dízimos lá nas recâmaras do templo. Havia uma separação muito clara aí entre o templo e o santuário em si. O santuário em si era dividido em 2 compartimentos. O lugar santo, onde ficava a mesa com os pães da proposição, o candelabro e o altar de incenso. E o lugar santíssimo, onde estava a Arca da Aliança. Mas o templo em si era composto de outros compartimentos. Esses compartimentos tinham os compartimentos chamados de câmaras e recâmaras, chamado de casa do tesouro, aonde eram levados os mantimentos. Mantimentos, na Bíblia, não é dinheiro. Mantimentos na Bíblia não é pedra preciosa, joias, vasos. Mantimento é tudo aquilo que vem do fruto da semente e do animal. Ainda continuando, no livro de Números, capítulo 18, verso 31, diz assim, falando aos levitas: e o comereis em todo lugar, vós e as vossas famílias, porque o vosso galardão é pelo vosso ministério na tenda da congregação. Então, a recompensa dos levitas, o salário do levita por todo o seu trabalho dentro do santuário, era justamente o comer das doações do dízimo. Os levitas e toda a sua família deveriam viver dessas doações dos dízimos, dos grãos colhidos e dos animais nascidos. Esse era o dízimo. Isso era o que deveria acontecer todos os anos, continuamente. Mas a cada 3 anos, o dízimo deveria ser comido dentro da casa do próprio doador. Vamos ler aqui Deuteronômio 26:12? Quando acabares de separar todos os dízimos da tua colheita no ano 3º, que é o ano dos dízimos, então os darás ao levita, ao estrangeiro, ao órfão e à viúva, para que comam dentro das tuas portas e se fartem. Veja que o dízimo não era algo como se alguém estivesse pagando o salário de alguém por um serviço prestado, mas uma doação de forma voluntária e prazerosa. Não era uma obrigação da forma como os pastores de hoje dizem: estão me devendo dízimo, quero receber meu 10º salário, quero receber o dinheiro das minhas férias. Isso aí é um trabalhador comum, um trabalhador mundano, e não um sacerdote de Deus ungido para executar a sua obra. Aqui, no livro de Deuteronômio, capítulo 26, está muito claro que os dízimos doados no 3º ano, que era o ano dos dízimos, deveria ser oferecido dentro da porta da casa do doador. O doador convidava para dentro da sua casa o levita, que estava sobre o seu distrito, deveria convidar para dentro da sua casa a viúva, o órfão, o estrangeiro e todo e qualquer necessitado. E todo
aqueles grãos separados, a 10ª parte dos grãos separados dos animais, eram oferecidos a essas pessoas num grande banquete, para que fosse promovida uma coisa só: a alegria, o prazer, e que isso provocasse louvor e adoração a Deus, reconhecendo o poder, o amor mantenedor de Deus por seus filhos. Deuteronômio 26 ainda é mais claro. Vejamos, 26, verso 13. E dirás perante o Senhor teu Deus: tirei da minha casa as coisas consagradas e as dei também ao levita e ao estrangeiro e ao órfão e à viúva, conforme a todos os teus mandamentos que me tens ordenado. Não transgredi os teus mandamentos, nem deles me esqueci. Era desejo de Deus, sim, que todo homem dissesse isso de dentro do seu coração. Ele afirmasse com sua própria boca, não com a boca, mas com o coração. Diz o texto aí: dirás. Deus quer que o homem diga com o seu próprio coração. Veja aí o contexto da voluntariedade que Deus esperava daqueles que gostavam de fazer a vontade de Deus com fé e com iniciativa, sem pressão nenhuma de homem, sem pedido nenhum de alguém. Veja que os dízimos não pertencem só aos levitas, mas à viúva, o órfão, o estrangeiro. Nas igrejas de hoje tem necessitados, é óbvio, ou seja, do mesmo jeito que era antigamente, também é hoje. Hoje há nas grandes igrejas, nas grandes instituições religiosas, há viúvas, órfãos, estrangeiros, estranhos, né? A pergunta é: e os pastores os ajudam? Ou o dízimo é tudo para ser seu salário? Suas grandes catedrais, nas grandes metrópoles, ricas e luxuosas, têm membros pobres morando nas periferias, porque não são ajudados com as ricas arrecadações. Vocês irão perceber o que mais eles fazem para enganar sordidamente os fiéis ignorantes que não querem nenhum compromisso com a leitura e o aprendizado da palavra de Deus. Eles usam Malaquias, capítulo 3, do verso 8 até o 10, fora do contexto e de forma contraditória, para causar medo nas pessoas. Vamos ler Malaquias 3, 8 a 10. Roubará o homem a Deus? Todavia vós me roubais e dizeis: em que te roubamos? Nos dízimos e nas ofertas. Com maldição sois amaldiçoados, porque a mim me roubais, sim, toda esta nação. Trazei todos os dízimos à casa do tesouro, para que haja mantimento na minha casa. E depois fazei prova de mim nisto, diz o Senhor dos Exércitos: se eu não vos abrir as janelas do céu e não derramar sobre vós uma bênção tal, até que não haja lugar suficiente para recolheres. Eles dizem que quem não paga o dízimo está roubando a Deus, ou seja, os membros são ladrões. 2. Serão amaldiçoados se não entregarem 10% de todo o seu salário, de toda a sua renda, nas mãos do pastor ou levita moderno, como se intitula. 3. Manda trazer todos os dízimos, ou seja, na visão deles, dinheiro, referindo-se à casa do tesouro como sendo a igreja ou altar onde eles pregam. Mas hoje vamos desmascarar os mentirosos que usam esses versos para escravizar as mentes medrosas dos ignorantes. Você sabia que o livro de Malaquias foi escrito 100% e apenas para os levitas, para os sacerdotes levitas? Ou seja, para os pastores modernos, inclusive esses modernos que aí estão. Pois é, foi escrito só para eles, exclusivamente. Não cabe ao membro comum nenhuma vírgula sequer deste livro de Malaquias. 100% do livro de Malaquias não se enquadra a qualquer membro comum. 100% do livro de Malaquias, repito, é destinada aos líderes religiosos, aos pastores. Tudo são para eles. Todas as repreensões, todas as ameaças de maldições e o título de ladrões são todos deles. Se não, vamos ver. No primeiro capítulo do livro de Malaquias, no versículo 6, diz assim: o filho honra o pai e o servo o seu senhor. Se eu sou pai, onde está a minha honra? Deus pergunta aos levitas. E se eu sou o Senhor, onde está o meu temor? Diz o Senhor dos Exércitos a vós, ó sacerdotes, que desprezais o meu nome. E ainda vós me dizeis: em que nós temos desprezado o teu nome? O Senhor diz a quem aí? O Senhor está falando aos sacerdotes. O Senhor está falando diretamente aos levitas, aos verdadeiros desprezadores do seu nome, levando o povo a pecar. Veja que aí nós podemos perceber o mesmo padrão de pergunta repetida várias vezes no livro de Malaquias. Os levitas respondem: em que te roubamos, né?
igualmente ao que está aqui no capítulo 1, verso 6. Em que nós temos desprezado o teu nome? Veja aí o padrão de comunicação. Se Deus está comunicando no capítulo 1, verso 6 com os sacerdotes, da mesma forma será lá. E nós vamos comprovar isso, que vamos provar aqui no livro de Malaquias, que também lá está sendo direcionado 100% aos levitas. Vamos ler o verso 7, o verso seguinte, e vamos complementar o que estamos dizendo. Ofereceis sobre o meu altar pão imundo, e dizeis, em que te havemos profanado? Nisto que dizeis, a mesa do Senhor é desprezível. Então o sacerdote, os filhos de Levi, oferecem um pão imundo no templo, no altar de Deus, profanam o nome de Deus, profanam o altar e ainda pergunta, em que nós temos profanado? A pergunta é, quem é que oferece pão sobre o altar? Quem é que oferece oferta sobre o altar? Só quem pode oferecer qualquer tipo de oferta é o sacerdote e nunca o membro comum. Confirmando aqui, o capítulo 1 de Malaquias é 100% destinado aos sacerdotes. No verso 8, é pior ainda, porque Deus escancara o pecado deles aqui. Porque quando ofereceis animal cego para sacrifício, isso não é mal? E quando ofereceis o coxo ou enfermo, isso não é mal? Ora, apresenta-te ao teu governador, porventura terá ele agrado de ti? Ou aceitará ele a tua pessoa? Diz o Senhor dos Exércitos. No verso 8, aí, Deus é muito mais enfático e direto. Os sacerdotes estavam oferecendo animal cego, coxo, com defeito, porque eles tinham um olho grande na ganância pelo dinheiro. Ele recebia um animal bom e, em lugar do animal bom, oferecia um animal cego para que pudesse vender o animal bom e ficar com dinheiro. Eles não têm amor por nada que é sagrado, nem mesmo um simples símbolo, figura do original. Quem oferecia os sacrifícios era o homem comum ou os sacerdotes? Logicamente que eram os sacerdotes. O texto continua se referindo apenas aos sacerdotes. No capítulo 2 de Malaquias, Deus desenha para aqueles que não acreditam na Bíblia e vão sempre pela palavra dos pastores falsos e fraudulentos. Agora, ó sacerdotes, este mandamento é para vós. Se não ouvides e se não propuserdes no vosso coração dar honra ao meu nome, diz o Senhor dos Exércitos, enviarei a maldição contra vós, e amaldiçoarei as vossas bênçãos, e também já os tenho amaldiçoado, porque não aplicais a isso o coração. Eis que reprovarei a vossa semente, e espalharei esterco sobre os vossos rostos, o esterco das vossas festas solenes, e para junto deste sereis levados. Então sabereis que eu vos enviei este mandamento, para que a minha aliança fosse com Levi, diz o Senhor dos Exércitos. O texto é muito claro. Começa dizendo, este mandamento é para vós, ó sacerdotes. Não é para os membros comuns da igreja. É para os líderes religiosos. É para aqueles que ministram a palavra. É para aqueles que ministram a bênção. É para aqueles que ministram a obra de Deus nas igrejas. No final do verso, diz que é apenas para os filhos de Levi. Ora, por que Deus vai enfatizar do capítulo 1, desde o primeiro verso, até o final do capítulo 3 de Malaquias, falando sempre contra os sacerdotes e os levitas, sempre contra eles? E no final do verso 4, Deus ainda diz, enviarei contra vós, pastores, a maldição. Olha, a maldição lá do capítulo 3, verso 8, não é contra o membro, não. A maldição é contra o pastor. Mas eles se dizem ungidos e intocáveis, estão acima da crítica e da lei. E os coitados dos membros que não leem a Bíblia, que são ignorantes, acreditam em tudo que eles dizem, achando que são pessoas perfeitas. Sabendo-se a palavra de Deus, existe uma maldição contra eles, porque usam de forma gananciosa o dízimo e os bens e as ofertas que eles recebem. No mesmo capítulo 2, o versículo 7 e o versículo 8, diz assim, porque os lábios do sacerdote devem guardar o conhecimento, e da sua boca devem os homens buscar a lei, porque é o mensageiro do Senhor dos Exércitos. Mas vós vos desviastes do caminho, e a muitos fizeste tropeçar na lei, corrompeste a aliança de Levi, diz o Senhor dos Exércitos. Deus continua reprovando os pastores levitas. Veja, o texto aqui é muito mais profundo e muito mais direto. Diz aqui que os lábios dos sacerdotes não têm conhecimento. Deveria ter, mas não tem. Falam mentiras. Eles corromperam a aliança de Levi. E pior ainda, fez o povo tropeçar, porque eles não guardam a lei, dão um mau testemunho,
gananciosos pelo dízimo, fazendo o povo também ser ganancioso pelo dízimo e medrosos, tendo que dar o dízimo. Não há um verso sequer que Deus esteja se dirigindo ao membro comum. Toda a fala do livro de Malaquias, Deus é contra os sacerdotes ou os levitas, ou seja, contra os pastores modernos. Agora sim, chegamos ao capítulo 3, contexto lá do versículo 8 que nós lemos no princípio, onde o mesmo fala que roubará o homem a Deus. Agora veremos o que diz o contexto direto desse próprio capítulo. Veremos se Deus está falando com todo membro comum ou chamando os pastores de ladrões de dízimos e de ofertas. No versículo 3 diz assim: E assentar-se-á como fundidor e purificador de prata, e purificará os filhos de Levi, e os refinará como ouro e como prata. Então ao Senhor trarão ofertas em justiça. Primeiro Deus está exortando aqui o povo, dizendo que um dia ele vai sentar como aquele que purifica a prata e o ouro, como fundidor, para purificar os filhos de Levi, através de juízo, é óbvio, e refinará como refina a prata e o ouro. Novamente aqui, neste contexto, Deus se refere aos filhos de Levi, um povo específico, escolhido para fazer as obras de Deus. Deveriam ser puros, mas estavam imundos, pois precisavam ser purificados. Por que eles precisavam ser purificados? Veja o contexto. No verso 5, Deus revela quem de fato está roubando a parte do dízimo, da viúva, do órfão, do estrangeiro. Eles, os levitas, que eram os verdadeiros guardiões desses grãos recebidos, desses animais recebidos, eram eles que tinham a chave da casa do tesouro, das câmaras, das recâmaras, dos depósitos onde eram guardado tudo isso, conforme lá está escrito no livro de Neemias capítulo 7. E diz o texto de Malaquias 3,5: E chegar-me-eis a vós para juízo. Deus está dizendo, eu vou me chegar até vocês para julgar vocês. E eu serei uma testemunha veloz contra os feiticeiros, contra os adúlteros, contra os que juram falsamente, contra os que defraudam o diarista em seu salário, e defraudam a viúva e o órfão, e os que pervertem o direito do estrangeiro, e não me temem, diz o Senhor dos Exércitos. Quem Deus está se referindo no versículo 5 aqui? Quem é essas pessoas que estão defraudando, que estão consultando o feiticeiro, que está tendo procedimentos de adúlteros, que está jurando com a sua boca falsamente, que não está pagando o salário correto àquele que trabalha a diária, que está esquecendo da viúva, do órfão? Quem é esse que está pervertendo o direito do estrangeiro? Quem é? São esses aí os verdadeiros ladrões dos dízimos, de Malaquias 3,8. Portanto, esses aí roubam a viúva, roubam o órfão, o estrangeiro, o necessitado. Nesse caso aí, é o mesmo que está roubando a Deus. Jesus Cristo falou, se vocês fizerem o bem a um destes pequeninos, a mim estão me fazendo. A regra aí é a mesma. O versículo 3 e o versículo 5 de Malaquias é justamente o que precede o verso 8. O contexto aí está falando dos sacerdotes levitas que estão com todos esses procedimentos pecaminosos. Bom, isso é um resumo do que nós vimos até agora, do que está escrito sobre a doutrina do dízimo no Velho Testamento. O que é que o Novo Testamento diz a respeito? No Novo Testamento, nós vamos abordar a questão da nova aliança, a partir da ressurreição de Cristo. Leiamos Hebreus capítulo 7, versículo 12 ao 14, que diz assim: Porque, mudando-se o sacerdócio, necessariamente se faz também mudança da lei. Porque aquele de quem estas coisas se dizem pertence a outra tribo, da qual ninguém se viu ao altar, visto ser manifesto que nosso Senhor, Jesus Cristo, procedeu da tribo de Judá, e concernente a essa tribo, nunca Moisés falou de sacerdócio. O capítulo 7, verso 12 a 14 de Hebreus, que nós acabamos de ler, está falando claramente que Cristo é o verdadeiro sacerdote, sobre ele está o verdadeiro sacerdócio, e ele não pertence à tribo de Levi, mas à tribo de Judá. E foi transferido o sacerdócio da tribo de Levi para o verdadeiro sacerdote, que é Jesus Cristo. Logicamente, se houve uma mudança do sacerdócio da tribo de Levi para a tribo de Judá, necessário é mudar toda a lei. Mudou também toda a lei. A pergunta é, que lei é esta que se está comentando no capítulo 7 de Hebreus? Seria a lei dos 10 mandamentos? Que lei é essa da qual está se referindo Hebreus capítulo 7, 12 ao 14? Novamente, nós precisamos ver o contexto do capítulo 7, porque o contexto explica tudo. Os líderes religiosos que querem enganar
as pessoas simples, sempre leem versos isolados, não leem o contexto. Quando eles dizem que essa lei que foi passada aqui, a lei dos 10 mandamentos, não leem o contexto, por preguiça, por desonestidade ou por maldade no coração. Simplesmente isso. Vejamos o que reza Hebreus capítulo 7, do versículo 1 até o 7. Porque este Melquisedeque, que era rei de Salém, sacerdote do Deus Altíssimo, e que saiu ao encontro de Abraão quando ele regressava da matança dos reis e o abençoou, a quem também Abraão deu o dízimo de tudo, e primeiramente por interpretação, rei de justiça, depois também rei de Salém, que é rei da paz. Sem pai, sem mãe, sem genealogia, não tendo princípio de dias, nem fim de vida, mas sendo feito semelhante ao Filho de Deus, permanece sacerdote para sempre. Considerai, pois, quão grande era este, a quem até o patriarca Abraão deu dízimo dos despojos, e os que dentre os filhos de Levi recebem o sacerdócio, têm ordem, segundo a lei, de tomar o dízimo do povo, isto é, de seus irmãos, ainda que tenham saído dos lombos de Abraão, mas aquele cuja genealogia não é contada entre eles, tomou dízimos de Abraão e abençoou o que tinha as promessas. Ora, sem contradição alguma, o menor é abençoado pelo maior. Aqui no capítulo 7, do verso 1 ao 7, não se fala de outra lei a não ser a lei dos dízimos. A única lei que foi mudada aqui, com toda a estrutura ritualística do santuário, é a lei do dízimo. Nesse contexto aqui, está falando única e exclusiva da lei dos dízimos. Nem riscando com caneta esferográfica a sua Bíblia nesse texto, você vai encontrar outras palavras que consigam mudar esse contexto. Para você que serviu como escravo até o dia de hoje, com medo de não devolver o dízimo ao seu pastor, com medo de ser amaldiçoado, com a desgraça da escassez ou da doença, livre-se disso, porque a lei dos dízimos foi mudada. Se a lei dos dízimos foi mudada e reescrita numa nova aliança, num novo contrato, superior à aliança antiga, o que devem os fiéis fazer agora? Devem ficar com medo, devem ficar com tudo o que ganham, retendo de forma avarenta e mesquinha em suas vidas todo o seu dinheiro, todos os seus bens, todas as suas conquistas? Não é isso. Não. Isso é pior do que aqueles que dão seus dízimos sem o conhecimento da verdade. Pecado maior é ser avarento e ter amor ao dinheiro, às riquezas e os bens. Veja como é que a igreja primitiva procedia com o seu dinheiro, com os seus bens. Atos capítulo 4, versículo 34 e 35. Não havia, pois, entre eles necessitado algum, porque todos os que possuíam herdades ou casas, vendendo-as traziam o preço do que fora vendido e os depositavam aos pés dos apóstolos. E repartia-se a cada um, segundo a necessidade que cada um tinha. Veja que harmonia, que beleza. Esse, na verdade, era o grande objetivo lá do passado, quando Deus instituiu o dízimo. Mas o povo, de duro coração, os sacerdotes, com a sua ganância de coração, mudaram o sentido espiritual e santo que eram os dízimos. Perverteram isso aí. Por isso que Deus muda agora numa nova aliança. E no Novo Testamento, Deus retira a palavra dízimo e coloca agora no lugar dela a palavra oferta, a palavra doações. Retira o percentual fixo de 10% e deixa esse percentual livre. Vejamos o que diz nos versos seguintes. No livro de Romanos, capítulo 15, verso 16. Que seja ministro de Jesus Cristo para os gentios, ministrando o evangelho de Deus para que seja agradável a oferta dos gentios santificada pelo Espírito Santo. Não mais precisa ser um judeu da tribo de Levi que leve a oferta agora até Deus, que leve a sua doação até Deus. Qualquer gentio pode ter sua oferta de sacrifício aceita por Deus. Basta crer no Filho de Deus e o Espírito Santo do Pai e do Filho santifica tais ofertas agradáveis. Não é mais necessário um intercessor que receba isso para transferir agora a viúva ou órfão necessitado, mas você mesmo pode fazer isso. É pecado você trazer a sua oferta aos pés de uma comissão, de um líder que ali mesmo você veja que está sendo distribuído entre os órfãos, a viúva, o estrangeiro, o necessitado. Não, porque o contexto aqui também é claro. As pessoas vendiam o que tinham e traziam aos pés dos sacerdotes. Logicamente traziam
porque os sacerdotes tinham uma experiência espiritual e eram santos e faziam tudo com transparência. Por exemplo, o apóstolo Paulo não vivia da doação das pessoas. Paulo trabalhava como armador de tendas e o do salário que recebia ele se mantinha. E Paulo foi o que disse: ora, Deus que me livre de ser sustentado pelo dinheiro de vocês. Paulo era muito claro. Paulo era um pastor, um pregador, um líder religioso, um líder cristão, um líder chamado pelo próprio Cristo, mas não usufruía de dinheiro algum de oferta. No livro de 2 Coríntios, capítulo 9, versículo 7, Paulo descreve de uma maneira linda esse novo momento, esse novo cenário que a igreja vivia. Nesse novo cenário, onde o homem seria o próprio templo de Deus, onde o Espírito de Deus habitava nele, ele não mais precisa de pastores ou intermediadores ou padres, qualquer espécie de intercessor. Cada um deve contribuir de forma voluntária, conforme o seu coração planejou, conforme a sua mente desejou. Nunca com tristeza ou com dúvidas se vai sofrer necessidade ou não. Ora, essa oferta precisa ser com fé e com alegria. Não mais é estipulada uma porcentagem fixa de 10%, por exemplo. Mas quem diz agora o valor, a porcentagem do que você tem, é o seu coração. É o que o seu coração desejar, desde que seja com certeza e com alegria. Os que conhecem a Deus genuinamente, logicamente, darão 100% das suas vidas. Não serão avarentos nunca. Não precisarão mais de uma estipulação mesquinha de 10%. Mas os que ainda não chegaram ao pleno conhecimento de Deus precisarão aprender. Não existe uma lei nessa nova aliança que estipule uma porcentagem específica. E quem não fizer isso está errado e só está certo quem fizer isso. Não existe mais. A nova aliança é uma aliança baseada no convencimento do Espírito de Deus, diretamente na minha e na sua mente. O que existe na nova aliança é uma compreensão direta do Espírito de Deus. A base dessa aliança está lá atrás, no livro de Ezequiel. Vamos ler. Ezequiel, capítulo 36, versículo 26, diz assim: E dar-vos-ei um coração novo, e porei dentro de vós um espírito novo, e tirarei da vossa carne o coração de pedra, e vos darei um coração de carne. Assim como a escrita velha, antiga, estava escrito na pedra, Deus vai tirar esse coração de pedra e vai escrever de forma espiritual no coração, na mente dos seres que vivem no Espírito de Cristo. Não precisarão de alguém estipulando no versículo bíblico é 10, é 20, é 15, 20%. Não. Isso é a compreensão da nova aliança. Isso é a compreensão do novo cenário espiritual. Já no livro de Coríntios, 2 Coríntios capítulo 3, verso 3, Paulo interpreta genuinamente, brilhantemente, inspiradamente, o que nós acabamos de ler em Ezequiel, capítulo 36, verso 26. Diz assim, Paulo: Porque já é manifesto que vós sois a carta de Cristo, ministrada por nós e escrita, não com tinta, mas com o Espírito do Deus vivo, não em tábuas de pedra, mas nas tábuas de carne do coração. Que coisa linda! Este é o novo cenário nas quais os filhos de Deus compreendem esta verdade de forma espiritual. Coração ou mente? Este é o contexto. Na mente, onde o Espírito de Deus nos convence, sem a interferência ou direcionamento falho dos homens, com suas leis temporais, com suas leis interesseiras, com suas interpretações fraudulentas, visando lucro próprio. Precisamos ser cartas vivas em Cristo, não escravos de homens e instituições. Para concluir, leiamos um resumo de tudo que nós aprendemos nesse estudo sobre dízimos e ofertas. As lições aprendidas aqui podemos numerar 9 lições. Primeiro, antigamente o dízimo não podia ser dinheiro, apenas o fruto do campo ou do animal. Quem faz isso hoje erra 2 vezes. 2. O dízimo é fruto de uma bênção. Primeiro se obtém a bênção para depois pagar o dízimo. Isso é o que diz a doutrina do dízimo. Essa doutrina foi mudada. 3. O dízimo foi instituído para que o homem aprendesse a temer ao Senhor, fazendo o pacto e cumprindo, como Jacó fez. 4. Que os levitas, assim como os pastores modernos de hoje, que ministram a palavra de Deus e vivem de doações, não podiam ter herança. Quem faz o uso desse artifício hoje, tendo casa, carros, posse, está incorrendo em maldição. 5. Que o destino apropriado dos dízimos era
primeiramente para os levitas, que tinham o dever de dividir com a viúva e o órfão, os necessitados, em resumo. Não fazendo isso, eles incorrem em pecado. 6. Que a casa do tesouro era recâmaras e recâmaras, uma espécie de despensa e ou depósito, onde os levitas depositavam os dízimos recebidos, nunca entregues dentro do santuário, ou altar, ou lugar santo, ou lugar santíssimo, como eles dizem que fazem nas igrejas hoje. 7. Que Malaquias 3:8, onde afirma que roubam a Deus, não se refere ao membro comum, mas unicamente ao levita, ao pastor moderno, que administra os dízimos recebidos. Todo o livro de Malaquias é dirigido aos levitas, nunca aos membros. 8. Que a lei dos dízimos foi encravada na cruz do Calvário pela mudança do sacerdócio, da tribo de Levi para a tribo de Judá, do sacerdote levita para Cristo. Mudando o sacerdócio, também deve mudar a lei. Hoje vivemos numa nova lei, chamada de uma nova aliança. 9. A nova aliança, ou a nova lei, os homens espirituais não precisam prefixar porcentagem para Deus, mas de forma racional, conforme Romanos 12:1, e voluntária, contribui com ofertas de alegria, conforme o coração. Bom, meus amados amigos e irmãos, chegamos ao fim desse estudo resumido sobre dízimos e oferta. Transmita esse estudo a todos que você julga está em escuridão espiritual e ainda não chegou ao pleno conhecimento da verdade. Estão sendo usados, sendo escravos de um sistema que faz com que as pessoas sigam instituições cegamente ou pessoas cegamente, sendo ludibriados, enganados e estando caminhando para a perdição eterna. Lembre-se, somos todos responsáveis por tirar nossos irmãos da escuridão espiritual e da ignorância. Que Deus abençoe a cada um telespectador da TV Atalaia. Até breve.